Gênesis capítulo 19, no versículo 6 diz: Saiu Ló, a porta fechou, apôs-se e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. O contexto do versículo: isso aconteceu em Sodoma. 2 anjos chegaram na casa de Ló. 2 Os homens da cidade cercaram a casa, querendo fazer mal aos visitantes. 3 Ló sai para a porta para tentar proteger os anjos. O que esse versículo mostra também? Hospitalidade de Ló. Ele arriscou a própria vida para proteger os hóspedes. Naquela cultura, proteger os hóspedes era algo muito importante. 2 A gravidade do pecado de Sodoma. A cidade estava tão corrompida que queriam violentar os visitantes. 3 Juízo de Deus se aproximando. Por causa, Deus destruiria Sodoma e Gomorra. Importante, esse capítulo é pesado. Mostra até onde o pecado pode levar uma sociedade quando rejeita a Deus. Amém. A presença de um espírito maligno em casa é indicada por mudanças bruscas no ambiente e no comportamento das pessoas, como brigas constantes, sensações de peso no ar e desânimo extremo. Sinais no ambiente: clima pesado, o ar da casa fica tenso, frio ou sufocante sem motivo, barulhos estranhos, sons de passo, batida em portas ou arranhões nas paredes que não têm explicação, problemas com animais, pets que latem ou rosnam para cantos vazios ou parecem assustados sem razões. Sinais com as pessoas: brigas em excessos, aumento repentino de discussões e ódio entre quem mora na casa, mas com melhores quando estão longe dali. Cansaço constante, sensações de esgotamento físico, mental ao chegar no lar, acompanhado de tristeza profunda ou medo. Pesadelos frequentes, pessoas da casa passam a ter sonhos ruins com muita frequência ou a sensação de serem vigiados enquanto dormem. Amém. O diabo não obedece a você, ele obedece ao Jesus que está em você. Não é o seu nome. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Paulo e de Jesus e acabaram apanhando mesmo assim. O demônio disse: Conheço a Jesus e conheço a Paulo, mas vós quem sois? Porque não tinha Jesus de verdade neles. 2 É o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, no versículo 10 diz: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho.
nos céus, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra, até o inferno se dobra. 3. É a presença de Jesus em você. 1 João capítulo 4, no versículo 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quando você fala, é Ele falando através de você. Quando você repreende, é a autoridade dele que está agindo. Por isso o diabo tem tanto medo de um cristão cheio do Espírito Santo, porque o diabo não vê você, o diabo vê Jesus em você. Amém. Quando você começa a ler a Bíblia, ocorre o fortalecimento da fé, o despertar de oposições e a iluminação da mente. Oposição e distrações, ataques de desatenção. Ocorre uma resistência invisível que gera sono, cansaço ou dispersão mental repentina. Interrupções externas. O celular toca. Barulho surgem. Urgência aparece para roubar o foco do momento. Nutrição e crescimento. Alimento espiritual. A mente e o coração recebem direcionamento e renovação de forças, assim como o corpo precisa de comida, clareza nas decisões. A sabedoria dos textos traz discernimento para resolver problema do dia a dia. Ação da palavra. Presença divina. Há uma aproximação maior da pessoa com Deus por meio do entendimento da verdade. Defesa contra o mal. A Escritura atua como uma ferramenta firmeza espiritual contra medo e confusões. Amém. Primeiro, respira. Jesus é maior do que qualquer coisa que possa estar em uma casa. 1 João, capítulo 4, no versículo 4. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. 1. Sinais que as pessoas relatam quando há opressão espiritual na casa. No ambiente. 1. Peso, atmosfera pesado. Você entra, sente angústia, medo, frio sem motivo. 2. Briga constante, discussão por nada, falta de paz e divisão. 3. Perturbações à noite, insônias, pesadelos repetidos, medo de dormir. 4. Coisas quebrando sozinha, porta batendo, luz piscando, mas cuidado, às vezes quando a luz pisca, pode ser natural também. 5. Animais inquietos, cachorro late pro nada e gato foge de um cômodo pro outro. Amém. De acordo com a Bíblia, a origem do céu ocorre logo ao primeiro versículo. No princípio criou Deus o céu e a terra, indicando que Deus é o Criador Supremo de todas as coisas do nada. O termo original, o hebraico, é Shamaim, e as Escrituras dividem esse conceito em 3 reinos. Atmosfera.
O céu invisível, onde ficam as nuvens, chove e os pássaros voam. O espaço sideral, onde estão o sol, a lua e as estrelas. O céu espiritual, a morada de Deus, dos anjos, é a dimensão espiritual. No contexto cristão, um alerta de Deus é uma advertência divina amorosa para evitar que alguém se afaste da fé, sofra consequência por atitudes erradas ou perca a salvação. Pode se manifestar por instituição, pela leitura da Bíblia ou por circunstâncias que exigem mudança imediata de comportamento. Propósito do amor, longe de ser uma punição. O alerta é visto como uma de amor e cuidado de Deus para evitar o sofrimento humano, chamado ao arrependimento. É um convite para refletir sobre os próprios caminhos, corrigir erro e abandonar a prática que desagrada ao Criador. Mateus capítulo 11, no versículo 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa foi a palavra que Jesus disse bem para quem está como você agora, triste, cansado, com o peso pesando. O que Jesus quis dizer aqui: vinde a mim. Ele não disse, melhore primeiro e depois vem. É para ir do jeito que você está, triste, bagunçado, fraco. Ele recebe mesmo assim. 2. Cansado e sobrecarregado. Cansado, exausto por dentro, sobrecarregado, carregando peso que não é seu, culpa, preocupação, decepção, expectativo. Jesus conhece esse peso. Ele carregou na cruz. 3. E eu aliviarei. A palavra grega é anapauso, dar descanso dos fôlegos. Não é que o problema some na hora, é que ele entra no peso com você e te dá força para carregar. Amém. Levítico capítulo 19, no versículo 29 diz: Não contaminem a sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se entregue à prostituição e se enche dela de perversidade. O que o versículo 29 está dizendo? 1. Alvo direto. Pais que entregavam as filhas à prostituição ritual ou comercial. No Antigo Oriente Próximo, era comum que templos pagãos tivessem prostituição cultural aos deuses da fertilidade, como Baal e Astarte. Famílias às vezes ofereciam filhas por lucro ou como devoção. Deus proíbe isso a Israel. 2. Proteção da dignidade. O texto coloca a responsabilidade do pai, família, a filha não deve ser explorada. Isso mostra que, mesmo numa cultura patriarcal, havia limites claros contra abuso de vulneráveis. Então, cuide da sua filha. Pare de ficar expondo ela na internet para ganhar lucro. Isso que você está fazendo, Deus odeia. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 28 diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba deste cálice. Significa que cada cristão deve refletir sobre sua vida, atitude e comunhão com os irmãos antes de participar da Santa Ceia. O apóstolo Paulo orienta a igreja a avaliar se está vivendo em união e respeito pelo sacrifício de Cristo, evitando assim de participar da cerimônia de forma descuidada ou vazia. O contexto de Coríntio: desunião na igreja. O cristão de Corinto brigavam e dividiam-se entre ricos e pobres durante as refeições que antecediam a ceia. Falta de amor. Alguns comiam tudo sozinho e humilhavam os irmãos mais pobres, ignorando o verdadeiro sentido da comunhão. O sentido do exame: olhar para dentro. O crente deve avaliar seu comportamento, arrependimento dos erros e sua relação com o próximo. Reconhecer o sacrifício. Lembrar com gratidão o que Jesus fez na cruz, valorizando o pão e vinho como símbolo do corpo de Cristo, de sangue de Cristo. Amém.